No submundo do crime organizado carioca, poucos nomes despertam tanto terror quanto William Ivens da Silva, conhecido nas ruas como Coelhão do Fubá. Este homem de aparência robusta e métodos brutais tornou-se uma das figuras mais temidas e procuradas do Rio de Janeiro, comandando com punho de ferro as operações do Terceiro Comando Puro no Complexo da Serrinha. Sua trajetória criminal é marcada por uma escalada de violência que choca até mesmo os padrões do crime organizado fluminense, deixando um rastro de sangue e terror por onde passa. A alcunha Coelhão pode soar quase cômica para quem não conhece a realidade das favelas dominadas pelo tráfico, mas nas comunidades da zona norte do Rio, este apelido é sussurrado com medo e reverência. O complemento do Fubá não é mera coincidência geográfica, mas sim uma marca registrada de sua obsessão territorial pela dominação do Morro do Fubá, uma região estratégica que se tornou palco de uma das guerras mais sangrentas entre facções rivais dos últimos anos. Coelhão transformou este local em símbolo de sua sede insaciável por poder e controle, regando o solo com sangue de adversários e até mesmo de inocentes que ousaram cruzar seu caminho. Nascido e criado na zona norte carioca, William Ivens da Silva não teve uma infância que o predestinasse necessariamente ao crime, mas escolheu deliberadamente o caminho da criminalidade como forma de ascensão social e poder. Diferentemente de narrativas que tentam justificar a entrada no tráfico por falta de oportunidades, Coelhão abraçou a violência como ferramenta de trabalho desde cedo, demonstrando uma frieza calculista que o diferenciaria de outros criminosos comuns. Sua área de atuação inicial, no Complexo da Serrinha, que engloba as comunidades de Serrinha, Fazendinha e Congonhas, tornou-se seu laboratório de aprendizado na arte da intimidação e do controle territorial. A ascensão de Coelhão dentro da hierarquia do TCP não aconteceu por acaso ou mérito intelectual, mas sim através de sua disposição em executar as tarefas mais sanguinárias que outros hesitariam em cumprir. Sua lealdade cega a Wallace Brito Trindade, o temido Lacoste, líder máximo do TCP no Complexo da Serrinha, foi construída sobre pilhas de cadáveres e rios de lágrimas das famílias de suas vítimas. Esta relação de confiança mútua, baseada na violência extrema, transformou Coelhão no braço direito e executor principal das ordens mais cruéis emanadas da cúpula da facção. O que diferencia Coelhão de outros traficantes é sua capacidade de combinar brutalidade primitiva com uso estratégico de tecnologia moderna. Enquanto ordenava torturas medievais como raspar cabelos de mulheres e colar tampas de garrafa em suas cabeças, como punição por infrações menores, simultaneamente implementava o uso de drones para monitoramento policial e de facções rivais. Esta dualidade entre selvageria e inovação tecnológica fez dele um adversário particularmente perigoso, tanto para as forças de segurança quanto para criminosos concorrentes. As atividades criminosas sob o comando de Coelhão abrangem um espectro amplo de delitos que vão muito além do simples tráfico de drogas. Seu império criminal se estende por múltiplas comunidades, incluindo pontos estratégicos em Serrinha, Fazendinha, São José, Congonhas, Malvina, Campinho e, é claro, o cobiçado Fubá. Em cada um destes territórios, Coelhão estabeleceu um regime de terror baseado em regras rígidas, punições exemplares e controle absoluto sobre a vida e morte dos moradores. Seu método de gestão criminal combina eficiência empresarial com sadismo pessoal, criando um ambiente onde o medo é a principal moeda de troca. A distribuição de entorpecentes sob sua supervisão não se limita à simples venda de cocaína e maconha, mas inclui também o fornecimento de armamentos pesados que alimentam as guerras territoriais constantes. Coelhão transformou o tráfico em uma máquina de guerra bem oleada,
onde cada ponto de venda funciona também como base militar para defesa territorial e lançamento de ataques contra áreas rivais. Esta militarização do tráfico sob sua liderança elevou dramaticamente os níveis de violência nas comunidades sob sua influência, tornando a vida dos moradores um inferno cotidiano. As guerras territoriais orquestradas por Coelhão contra o Comando Vermelho não são meras disputas comerciais por pontos de venda, mas verdadeiras campanhas de extermínio que já resultaram em dezenas de mortos e centenas de feridos. Iniciadas por volta de 2020 e 2021, estas batalhas urbanas transformaram os morros do Fubá e Campinho em cenários de guerra civil, onde tiroteios diários aterrorizam famílias inteiras e impedem o funcionamento normal de escolas, postos de saúde e comércio local. Coelhão não apenas participou destas guerras, mas as planejou e executou com a frieza de um general genocida. Sua estratégia militar inclui o envio sistemático de reforços armados para comunidades sob ataque, transformando jovens em soldados de uma guerra sem fim. Estes reforços não são compostos por criminosos experientes, mas frequentemente por adolescentes e jovens adultos que Coelhão recruta e transforma em peças descartáveis de sua máquina de guerra. A vida destes jovens vale menos que as armas que carregam, e Coelhão demonstra total indiferença pelo destino daqueles que envia para morrer em suas guerras territoriais. O uso de drones para monitoramento representa uma evolução tática que coloca Coelhão na vanguarda da criminalidade tecnológica brasileira. Enquanto outras facções ainda dependem de olheiros postados em lajes e esquinas, ele implementou um sistema de vigilância aérea que permite monitorar movimentos policiais e de facções rivais com precisão militar. Esta vantagem tecnológica não é usada para proteção defensiva, mas como ferramenta ofensiva para planejar emboscadas, sequestros e execuções com maior eficácia. Os atos de violência e tortura praticados sob ordens diretas de Coelhão revelam um nível de crueldade que ultrapassa qualquer justificativa relacionada ao controle territorial ou disciplina interna. A prática de raspar cabelos de mulheres e colar tampas de garrafa em suas cabeças como punição não tem função prática alguma, além da humilhação e do sadismo pessoal. Estas torturas são filmadas e divulgadas como forma de propaganda do terror, demonstrando que Coelhão não apenas tolera a brutalidade, mas a incentiva como ferramenta de marketing criminal. Sua obsessão pelo controle da imagem da facção fica evidente nos áudios onde critica subordinados por vazamentos de vídeos de execuções. Para Coelhão, a violência deve ser calculada e sua divulgação controlada, não por qualquer consideração humanitária, mas por estratégia de poder. Ele compreende que o terror é mais eficaz quando dosado e direcionado, transformando cada execução filmada em uma peça de propaganda cuidadosamente orquestrada para maximizar o medo entre adversários e a população civil. A afiliação de Coelhão ao TCP não é mera afiliação organizacional, mas representa sua inserção em uma das três principais forças do crime organizado carioca. Como homem de confiança de Lacoste, ele não apenas executa ordens, mas participa ativamente do planejamento estratégico da facção, incluindo negociações com líderes rivais e decisões sobre alianças temporárias ou conflitos prolongados. Sua influência dentro da organização criminosa vai muito além de seu território específico, fazendo dele uma peça fundamental na engrenagem do TCP estadual. As conversas telefônicas e chamadas de vídeo com traficantes rivais, como o Buchexa do Comando Vermelho, revelam que Coelhão opera não apenas como executor de violência, mas também como diplomata do crime. Estas negociações, longe de representarem busca pela paz, são geralmente tentativas de obter vantagens táticas temporárias ou estabelecer tréguas que permitam rearmamento e reorganização para conflitos futuros ainda mais violentos.
Os mandados de prisão em aberto contra Coelhão não são meros incômodos burocráticos, mas reflexo direto de uma carreira criminal construída sobre pilhas de cadáveres e oceanos de sofrimento. Acusado de homicídios, tráfico e associação criminosa, ele figura no portal de procurados da polícia não como vítima de perseguição, mas como responsável direto por dezenas de mortes e incontáveis atos de violência. As recompensas oferecidas por informações que levem à sua captura representam o reconhecimento oficial de que sua liberdade constitui ameaça direta à segurança pública e à vida de cidadãos inocentes. A guerra no Fubá e Campinho, iniciada em 2020 e que se estende até 2025, não é conflito espontâneo ou reação defensiva, mas campanha de expansão territorial cuidadosamente planejada por Coelhão. Sua decisão de liderar invasões e defesas contra o CV resultou em tiroteios intensos que transformaram áreas residenciais em zonas de combate, onde balas perdidas matam e ferem moradores inocentes diariamente. O avanço do CV no Fubá, em maio de 2025, com o abate de rivais do TCP, provocou não reflexão sobre os custos humanos do conflito, mas sim a decisão de Coelhão de firmar no Campinho para contra-atacar pessoalmente. Esta escalada de violência pessoal demonstra que Coelhão não se contenta em comandar à distância, mas sente prazer sádico em participar diretamente dos confrontos armados. Sua presença física nos campos de batalha não representa coragem ou liderança, mas sim a necessidade psicopática de testemunhar pessoalmente a destruição que suas ordens provocam. Os áudios de julho de 2025, revelando discussões sobre incidentes no Fubá envolvendo Lacoste, confirmam que estas guerras não são aberrações isoladas, mas política sistemática da facção sob influência direta de Coelhão. O caso do esquartejamento no Morro do Fubá em outubro de 2024 representa talvez o ponto mais baixo da depravação moral de Coelhão e sua organização criminosa. A invasão deliberada do Fubá por traficantes sob sua influência não tinha como objetivo apenas controle territorial, mas o extermínio exemplar de qualquer pessoa que pudesse representar obstáculo a seus planos expansionistas. Mateus Andrade de Freitas, um jovem morador e sócio de uma pizzaria, tornou-se vítima não por envolvimento direto com facções rivais, mas simplesmente por existir em território que Coelhão decidiu conquistar. A escolha de esquartejar o corpo de Mateus não foi decisão impulsiva de subordinados descontrolados, but resultado direto da cultura de extrema violência cultivada pessoalmente por Coelhão em suas tropas. O desmembramento do cadáver e a posterior filmagem do ato representam níveis de desumanização que só podem ser alcançados através de doutrinação sistemática na brutalidade. Coelhão criou um ambiente organizacional onde a violência extrema não apenas é tolerada, mas incentivada como demonstração de lealdade e eficácia operacional. A postagem online do vídeo exaltando Lacoste revela a natureza propagandística destes atos de barbárie. Para Coelhão e sua facção, o esquartejamento não foi crime de momento, mas peça publicitária cuidadosamente produzida para aterrorizar adversários e população civil. A escolha de filmar e divulgar demonstra premeditação e frieza que eliminam qualquer possibilidade de interpretação, como excesso de subordinados ou reação emocional descontrolada. Paradoxalmente, a irritação de Coelhão com o vazamento do vídeo não revela qualquer remorso ou reconhecimento da gravidade do ato, mas apenas frustração com a perda de controle sobre a narrativa. Sua pergunta em áudio sobre como o vídeo vazou demonstra que sua única preocupação era manter o monopólio sobre a distribuição de propaganda do terror. Para ele, o problema não foi o esquartejamento em si, mas a falta de disciplina de subordinados que comprometeu o timing estratégico da divulgação.
O indiciamento de 6 traficantes pela polícia, incluindo o próprio Coelhão, representa reconhecimento oficial de sua responsabilidade direta no planejamento e execução deste crime hediondo. Sua inclusão entre os indiciados não é perseguição ou coincidência, mas resultado de investigação que comprovou seu papel central na cadeia de comando que resultou na morte bárbara de Mateus. A associação da vítima com áreas rivais, usada como justificativa pelos criminosos, revela a lógica territorial distorcida que transforma qualquer cidadão em alvo legítimo simplesmente por residir em local cobiçado por Coelhão. As denúncias públicas feitas por Coelhão em junho de 2025 sobre uso excessivo de força policial representam uma das mais cínicas tentativas de manipulação da opinião pública já registradas no crime organizado brasileiro. Um homem responsável por dezenas de mortes, torturas sistemáticas e esquartejamentos, posando como defensor dos direitos humanos, revela não apenas sua total falta de escrúpulos, mas também uma inteligência maquiavélica perigosa. Estas declarações não buscam genuína proteção dos moradores, mas sim criar escudo midiático para suas próprias atividades criminosas. O vídeo divulgado por Coelhão denunciando a polícia foi produzido e distribuído com a mesma frieza calculista de suas execuções filmadas. Sua capacidade de alternar entre brutalidade extrema e vitimização pública demonstra sofisticação psicológica que o torna adversário particularmente perigoso para as autoridades. Ele compreende perfeitamente como manipular narrativas e explorar sensibilidades sociais para proteger seus interesses criminosos, transformando-se em lobo que se veste de cordeiro quando conveniente. As filmagens de julho mostrando Coelhão em chamada com boneco e buchexa revelam sua capacidade de transitar entre violência extrema e diplomacia criminal com facilidade perturbadora. Estas negociações, possivelmente envolvendo tréguas ou redistribuição territorial, não representam evolução moral ou busca pela paz, mas sim pausa tática para rearmamento e reorganização. Para Coelhão, a diplomacia é apenas extensão da guerra por outros meios, uma ferramenta temporária enquanto planeja o próximo massacre. O envolvimento com Eueline Passos Rodrigues, a Diaba Loira, ilustra perfeitamente como Coelhão utiliza e descarta pessoas como peças descartáveis em seu tabuleiro de poder. A migração desta mulher do CV para sua tropa não foi ato humanitário de acolhimento, mas cálculo estratégico para obter informações sobre a facção rival e demonstrar sua capacidade de atrair desertores inimigos. Sua posterior execução em agosto de 2025 elimina qualquer dúvida sobre o destino reservado àqueles que confiam em sua proteção. A morte de Diaba Loira, após a troca de facção, não foi consequência imprevista ou falha de segurança, mas resultado inevitável da lógica operacional de Coelhão. Ele sabia perfeitamente que atrair uma ex-integrante do CV para suas fileiras a colocaria em risco mortal, mas utilizou-a enquanto foi útil e permitiu sua eliminação quando se tornou inconveniente. Esta frieza no tratamento de aliados demonstra que ninguém está seguro na órbita de Coelhão, nem mesmo aqueles que arriscam tudo para servi-lo. Os desenvolvimentos de 2025 mostram Coelhão em seu elemento mais destrutivo, multiplicando conflitos e intensificando violência com total desprezo pelas consequências humanitárias. Seu comando para reforçar Campinho e Fubá após avanços do CV em janeiro não foi medida defensiva, mas preparação para contra-ataques ainda mais brutais. Os recados ameaçadores enviados via áudio demonstram que, mesmo à distância, sua sede de sangue permanece inalterada e sua capacidade de ordenar mortes continua intacta. A tortura de uma jovem no complexo em março, ordenada diretamente por Coelhão,
revela que sua crueldade não diminui com o tempo ou pressão policial, mas se intensifica como forma de manter controle através do terror. Esta tortura não teve motivação operacional ou disciplinar específica, representando puro exercício de poder sádico sobre vítima indefesa. Coelhão ordena torturas não por necessidade, mas por prazer psicopático em causar sofrimento. O massacre da equipe Caos, do CV, em maio de 2025, resultando no abate de rivais do TCP no Fubá, provocou não reflexão sobre os custos humanos das guerras que iniciou, mas sim intensificação dos conflitos. A resposta de Coelhão foi aumentar a violência e buscar vingança ainda mais brutal, demonstrando incapacidade total de aprender com perdas ou considerar alternativas pacíficas. Para ele, cada morte de aliado justifica 10 mortes de inimigos, criando espiral infinita de violência. A morte de Caioba, traficante aliado no Campinho e Fubá em junho, enfraqueceu posições do TCP, mas não provocou qualquer reconsideração estratégica por parte de Coelhão. Sua reação foi dobrar apostas na violência, enviando mais jovens para morrer em guerras sem fim. A perda de aliados importantes não o faz questionar a sustentabilidade de suas táticas, mas sim buscar substitutos ainda mais jovens e desesperados para alimentar sua máquina de guerra. Os rumores de alianças em julho, evidenciados pelas chamadas de vídeo, não representam amadurecimento político ou reconhecimento dos limites da violência, mas apenas recalibração tática temporária. Coelhão negocia não por acreditar na diplomacia, mas por necessidade momentânea de reagrupar forças para conflitos futuros ainda mais destrutivos. Suas negociações são armistícios estratégicos, não búsqueda genuína por paz. Sua condição de foragido não representa inconveniente pessoal, mas oportunidade para operar com ainda menos constrangimentos legais ou morais. Longe da vigilância direta das autoridades, Coelhão pode ordenar violências ainda mais extremas, sem temer consequências imediatas. Sua vida clandestina não o afasta do comando criminal, mas o liberta de qualquer pretensão de respeitabilidade que pudesse limitar sua brutalidade. As operações policiais frequentes em áreas como Urubu, Juramentinho e Fubá não conseguem neutralizar sua influência, porque Coelhão construiu uma rede criminal descentralizada, onde sua ausência física não impede o funcionamento da máquina de terror. Ele treinou subordinados para perpetuar seus métodos, mesmo sem supervisão direta, criando um sistema autossustentável de violência que continua operando independentemente de sua presença. A persistência de sua influência, apesar das perdas, demonstra que Coelhão não é apenas criminoso comum, mas arquiteto de sistema de dominação baseado no terror que transcende sua pessoa física. Ele criou cultura organizacional, onde a violência extrema é norma, não exceção, garantindo que seus métodos sobrevivam mesmo se ele for capturado ou morto. O impacto social das ações de Coelhão vai muito além das estatísticas criminais, representando destruição sistemática do tecido social nas comunidades sob sua influência. Os tiroteios diários transformaram áreas residenciais em zonas de guerra, onde crianças crescem acostumadas com ruído de rajadas de metralhadora e famílias inteiras vivem em estado permanente de terror. Coelhão não apenas comanda território, mas destrói a possibilidade de vida normal para milhares de pessoas. Os relatos de tiros atingindo conjuntos residenciais próximos não são acidentes ou efeitos colaterais indesejados, but consequências inevitáveis e perfeitamente previsíveis das guerras que Coelhão escolheu iniciar e perpetuar. Cada bala perdida que atinge residência de família inocente é responsabilidade direta sua, resultado de decisões conscientes de iniciar e manter conflitos armados em áreas densamente povoadas.
Ele sabe exatamente que suas guerras matam inocentes, mas considera estas mortes custo aceitável para seus objetivos territoriais. A resposta das forças de segurança, através de unidades como 9º BPM e BOP, representa a reação necessária, mas insuficiente diante da sofisticação e brutalidade da organização criminal comandada por Coelhão. As operações regulares conseguem interromper temporariamente algumas atividades, mas não eliminam a estrutura de poder que ele construiu. O controle territorial permanece volátil, não por incompetência policial, mas por capacidade de Coelhão de se adaptar e reorganizar suas forças rapidamente. Este perfil de liderança violenta no TCP não emergiu do vácuo, mas foi cultivado deliberadamente por Coelhão através de anos de escalada sistemática da brutalidade. Sua trajetória criminal não é história de jovem que se perdeu no mundo do crime, mas narrativa de indivíduo que abraçou conscientemente a violência como ferramenta de poder e construiu império baseado no sofrimento alheio. William Ivens da Silva transformou-se em Coelhão do Fubá, não por circunstâncias, mas por escolhas deliberadas e consistentes de causar o máximo dano possível a qualquer um que cruze seu caminho. O caso Coelhão do Fubá não é aberração isolada no cenário criminal brasileiro, mas sintoma de um problema sistêmico que exige enfrentamento direto e sem concessões. A trajetória de William Ivens da Silva revela como criminosos conseguem construir impérios de terror quando encontram terreno fértil para suas ambições sanguinárias. Sua história não é tragédia social ou produto inevitável de desigualdades, mas resultado de escolhas conscientes e deliberadas de um indivíduo que optou pelo caminho da violência extrema como forma de vida. A transformação de um jovem da Zona Norte em um dos traficantes mais temidos do Rio de Janeiro não aconteceu por falta de oportunidades ou ausência do Estado, mas por uma série de decisões pessoais que priorizaram poder imediato e gratificação sádica sobre qualquer consideração moral ou legal. Coelhão não é vítima das circunstâncias, mas arquiteto consciente de sua própria perdição e da destruição que espalha ao seu redor. Reconhecer esta realidade é fundamental para combater efetivamente o crime organizado em nosso país. O primeiro passo para mudar esta realidade devastadora é abandonar definitivamente a retórica vitimizadora que tenta explicar ou justificar o comportamento de criminosos como o Coelhão através de fatores socioeconômicos. Milhões de brasileiros enfrentam pobreza, falta de oportunidades e ausência de serviços públicos sem jamais cogitar esquartejar vizinhos ou torturar mulheres indefesas. A criminalidade extrema não é consequência automática da desigualdade social, mas escolha individual que deve ser tratada como tal pelo sistema de justiça e pela sociedade como um todo. A responsabilização individual dos criminosos deve ser acompanhada por endurecimento significativo das penas para crimes violentos e hediondos. Coelhão possui 3 mandados de prisão em aberto e continua comandando execuções, torturas e guerras territoriais porque nosso sistema penal é excessivamente brando com criminosos extremamente perigosos. A impunidade efetiva incentiva outros jovens a seguir seus passos, criando ciclo vicioso onde a violência extrema é percebida como atividade de baixo risco e alta recompensa. O combate efetivo ao crime organizado exige também investimento maciço em inteligência policial e tecnologia de vigilância. O uso de drones por Coelhão demonstra que criminosos já incorporaram tecnologia militar em suas operações, enquanto muitas unidades policiais ainda operam com equipamentos defasados e métodos ultrapassados. É inadmissível que facções criminosas tenham superioridade tecnológica sobre forças de segurança pública, situação que deve ser revertida através de investimentos prioritários em modernização policial.
A cooperação entre diferentes esferas de segurança pública precisa ser intensificada para neutralizar redes criminosas que, como a comandada por Coelhão, operam simultaneamente em múltiplos territórios e mantêm conexões interestaduais. O crime organizado moderno não respeita divisões administrativas ou jurisdicionais, exigindo resposta coordenada que combine inteligência federal, estadual e municipal em operações conjuntas de grande envergadura. O papel da mídia e das redes sociais no combate ao crime também precisa ser repensado. A glamorização de traficantes, através de músicas, filmes e publicações que os retratam como anti-heróis ou vítimas do sistema, contribui diretamente para recrutar novos criminosos. Coelhão e criminosos similares não são personagens românticos ou rebeldes incompreendidos, mas psicopatas responsáveis por genocídio urbano que deve ser denunciado e combatido sem romantizações. A educação das comunidades sobre os verdadeiros custos do crime organizado é fundamental para quebrar o ciclo de recrutamento de jovens por facções. Moradores de áreas controladas por criminosos como Coelhão precisam compreender que estes indivíduos não são protetores ou líderes comunitários, mas parasitas que destroem sistematicamente qualquer possibilidade de desenvolvimento social e econômico local. A conscientização popular é arma poderosa contra o discurso sedutor que facções usam para atrair novos membros. O fortalecimento do sistema de justiça, através de varas especializadas em crime organizado e juízes dedicados exclusivamente a estes casos, pode acelerar significativamente os processos contra criminosos de alta periculosidade. A morosidade judicial atual permite que indivíduos como Coelhão permaneçam anos em liberdade, mesmo com múltiplos mandados de prisão, continuando a ordenar mortes e torturas enquanto seus processos tramitam lentamente na burocracia legal. A proteção efetiva de testemunhas e a criação de programas robustos de delação premiada podem quebrar a lei do silêncio que protege líderes criminosos. Muitas pessoas possuem informações sobre as atividades de Coelhão, mas temem represálias fatais caso colaborem com autoridades. Programas de proteção realmente eficazes, combinados com incentivos significativos para a colaboração, podem fornecer às autoridades informações cruciais para desmantelar organizações criminosas complexas. O monitoramento rigoroso do sistema prisional é essencial para impedir que criminosos como Coelhão continuem comandando operações mesmo quando capturados. A prática de líderes de facções comandarem territórios de dentro dos presídios transforma o encarceramento em mera mudança de endereço, não em neutralização efetiva da ameaça. Bloqueadores de sinal, revista rigorosa e isolamento real de presos perigosos são medidas básicas que devem ser implementadas imediatamente. A responsabilização de facilitadores e colaboradores do crime organizado, incluindo advogados criminosos, políticos corruptos e empresários que lavam dinheiro, pode quebrar a rede de apoio que permite a criminosos como Coelhão operar com relativa tranquilidade. Nenhuma organização criminosa sobrevive isoladamente. Todas dependem de uma rede de cumplicidade que deve ser identificada e punida com severidade equivalente à dos criminosos principais. A criação de alternativas reais de desenvolvimento econômico nas comunidades dominadas pelo crime pode reduzir o pool de recrutas disponível para facções. Porém, é crucial que estes programas sociais não sejam implementados como negociação ou apaziguamento com criminosos, mas como fortalecimento de cidadãos honestos que rejeitam a violência. Qualquer programa social que dialogue ou negocie com facções criminosas apenas legitima e fortalece organizações que deveriam ser combatidas sem trégua. A mudança cultural, na forma como a sociedade brasileira percebe e trata a criminalidade violenta, é talvez o desafio mais complexo,
mas também o mais fundamental. Precisamos abandonar definitivamente a cultura da desculpa e da relativização que tenta encontrar justificativas para o injustificável. Criminosos como o Coelhão do Fubá não merecem compreensão ou segundas chances. Merecem prisão perpétua ou neutralização definitiva. O Brasil possui recursos humanos, tecnológicos e legais suficientes para combater efetivamente o crime organizado. O que falta é vontade política para implementar medidas realmente eficazes, que inevitavelmente serão criticadas por setores que preferem a paz falsa da omissão, a guerra necessária contra o terror urbano. Aceitar a realidade de que existem criminosos irrecuperáveis que representam ameaça permanente à sociedade é primeiro passo para construir estratégias realmente eficazes de combate ao crime. A história de Coelhão do Fubá deve servir como alerta sobre os custos humanos da tolerância com a violência extrema. Cada dia que este criminoso permanece em liberdade representa famílias destroçadas, jovens aliciados para o crime e comunidades inteiras vivendo sob regime de terror. Sua captura e punição exemplar não trará de volta suas vítimas, mas pode impedir que outros sigam seus passos sanguinários. Este dossiê sobre William Ivens da Silva, o Coelhão do Fubá, termina com um chamado à ação para todos os brasileiros que se recusam a aceitar que nosso país seja dominado por criminosos sanguinários. A luta contra o crime organizado não é responsabilidade apenas das forças de segurança, mas de toda a sociedade civil que precisa se mobilizar para exigir mudanças efetivas em nosso sistema de justiça criminal. Se este conteúdo foi útil para compreender a realidade brutal do crime organizado brasileiro, demonstre seu apoio inscrevendo-se em nosso canal, curtindo este vídeo e compartilhando com seus contatos. Seus comentários e sugestões são fundamentais para continuarmos produzindo conteúdo de qualidade sobre temas cruciais para a segurança pública brasileira. A informação é a primeira arma na guerra contra a criminalidade, e sua participação fortalece nosso trabalho de conscientização. Juntos, podemos construir um Brasil onde criminosos como Coelhão do Fubá sejam exceção neutralizada, não regra aceita com resignação.